Bom, vamos direto ao ponto e dar um verdadeiro upgrade em como a gente entende a mente, explorando essa parceria super dinâmica e fascinante entre seres humanos e máquinas. Durante muito tempo, a gente meio que trancou a inteligência na gaveta da biologia, né? Acreditávamos que tudo começava e terminava estritamente dentro da nossa cabeça. Mas e se o pensamento não acabar exatamente onde o crânio termina? A tecnologia de hoje convida a gente a repensar essa fronteira de um jeito radical. Então, bora desconstruir esses conceitos antigos e descobrir como a verdadeira inteligência, não só a do futuro, mas a do presente também, não é puramente artificial, e sim profundamente colaborativa. Para iniciar esse reboot no sistema intelectual, a gente precisa fazer aquela pergunta de ouro. A cognição é só um processo biológico trancafiado no nosso cérebro? Ou será que ela transborda para as redes digitais e para os artefatos em volta da gente? Historicamente, nos ensinaram que o conhecimento mora de forma isolada lá na cabeça de cada indivíduo. Sabe aquela imagem clássica do gênio solitário tendo uma grande ideia num quarto escuro? Pois é. Só que a realidade de como interagimos no dia a dia sugere um cenário infinitamente mais amplo e interconectado. E o nosso roteiro para essa explicação passa por 1. Onde ocorre a cognição. 2. A teoria histórico-cultural. 3. A cognição distribuída. 4. O papel dos artefatos. 5. Comparando as teorias. E, por fim, 6. Cérebro e máquina em parceria. Número 1. Onde ocorre a cognição? Olha só, o ponto crucial aqui é que aprender e pensar são processos descentralizados por natureza. A cognição está o tempo todo fluindo entre o nosso cérebro biológico e o mundo externo. Não é um evento isolado que rola no escuro da mente, mas sim o resultado puro da interação contínua com fatores sociais, culturais e, o que é muito importante, com objetos físicos ou digitais. Quer um exemplo super simples do cotidiano? O uso do calendário do smartphone. Quando a gente precisa lembrar de uma reunião importante, não decoramos a data, a gente joga isso no celular. A lembrança, a memória, não está só na cabeça e também não está só no aparelho. Ela existe exatamente na interação entre os dois. O cérebro e o objeto trabalham juntos como um único sistema dinâmico. Um processo é considerado cognitivo justamente quando ele ocorre por meio dessas ferramentas e dessas interações. Vamos para o número 2, a teoria histórico-cultural. E isso traz a gente para uma base que é vital para entender as teorias modernas. A teoria histórico-cultural, fundamentada por pensadores clássicos como Vygotsky e Leontief, ilustra de um jeito brilhante que as nossas mentes são moldadas de fora para dentro. A ideia é que o desenvolvimento psicológico humano não é puramente biológico ou inato. Na verdade, é um produto histórico e social contínuo. A mente se constrói através das relações com outras pessoas e, fundamentalmente, pela mediação de artefatos. Na visão de Vygotsky, um artefato pode ser uma ferramenta simples, tipo um lápis que ajuda a esboçar uma ideia, até algo imensamente complexo como a própria linguagem. Nós pegamos essas interações sociais e essas ferramentas culturais, absorvemos do mundo externo e transformamos tudo isso em processos psicológicos superiores dentro da gente. É simplesmente genial. O que nos leva ao ponto 3, cognição distribuída. Aplicando essa reorientação radical trazida pela teoria da cognição distribuída, a gente passa a entender que o pensamento não mora apenas no cérebro de uma única pessoa. A cognição reside no sistema inteiro. Ela se estende e é ativamente compartilhada por redes que envolvem pessoas, o ambiente e as tecnologias que usamos. É fascinante pensar na mente humana não como um computador solitário processando dados numa sala fechada, mas como um nó muito ativo dentro de uma vasta rede Wi-Fi. Nós e as nossas ferramentas formamos uma grande inteligência coletiva e super coordenada. A atividade mental literalmente transborda os limites físicos do corpo e se espalha pelos artefatos que manipulamos diariamente para resolver problemas complexos e tomar decisões. 4. O papel dos artefatos. Para compreender totalmente o poder dessa rede, é absolutamente essencial decodificar a verdadeira natureza das ferramentas que utilizamos. Muita gente ainda acredita que a tecnologia é apenas um objeto passivo, aguardando ordens de forma pacífica. Mas pense bem, um martelo não tem nada de neutro. Ele carrega a intenção do seu criador. Ele foi desenhado especificamente para bater em coisas, preferencialmente em pregos, e idealmente não nos nossos dedos, certo? O próprio design da ferramenta já sugere e facilita o uso. Da mesma forma, a tecnologia digital e a inteligência artificial não são neutras. Elas carregam as intenções, os parâmetros e as arquiteturas de quem as criou. Elas ativamente reorganizam a forma como abordamos as tarefas, moldando de um jeito quase invisível os caminhos que o nosso raciocínio segue ao longo do dia. Por conta disso, existe uma distinção monumental entre simplesmente interagir com a máquina e usá-la como um artefato mediador.
Interação é aquele comando básico. É aquela pesquisa rápida, onde a gente simplesmente copia e cola a resposta e segue em frente, mantendo todo o conhecimento e o processamento presos lá na máquina, sem alterar o nosso próprio entendimento. Agora, a mediação é outra história. Ela ocorre quando usamos a tecnologia como um verdadeiro instrumento psicológico, como uma parceira intelectual. Os artefatos digitais, quando são bem planejados e utilizados como mediadores, eles alteram fundamentalmente a nossa atividade mental. Eles não vão apenas acelerar processos, eles ampliam a capacidade de refletir, de criar e de alcançar níveis de raciocínio lógico que seriam virtualmente impossíveis sem essa colaboração. 5. Comparando as teorias. Vamos colocar essas duas abordagens lado a lado para entender a evolução delas. Afinal, onde fica a mente? Para a teoria histórico-cultural, o foco intenso está no processo de humanização, onde o sujeito internaliza a cultura. A unidade de análise principal é o indivíduo engajado numa atividade social. Mas e para a cognição distribuída? O local da cognição não é mais a mente individual. O local é a rede inteira. Ela foca na coordenação de ecossistemas de informação. O desenvolvimento deixa de ser analisado apenas como algo sendo internalizado para dentro do sujeito e passa a ser compreendido pelo fluxo contínuo de dados e ações através de todo o sistema. A unidade de análise passa a ser o sistema funcional completo, somando os sujeitos, as ferramentas e os ambientes operando em conjunto. E aqui chegamos num momento de grande clareza, aquele estalo de que essas teorias não são excludentes, mas parentes super próximas. É crucial lembrar que ambas compartilham raízes conceituais profundas. A cognição distribuída é frequentemente vista como a segunda geração orgânica das ideias de Vygotsky e Leontief, só que adaptada para a era digital. Ambas partem de um princípio inegável e transformador. O sujeito nunca, em hipótese alguma, aprende sozinho. O conhecimento é sempre uma construção social mediada por ferramentas, signos e linguagens. Isso transforma o aprendizado em algo maravilhoso, uma conquista inseparável do coletivo, onde cada novo salto de entendimento é o resultado de uma imensa teia de relações. E por fim, 6. Cérebro e máquina em parceria. Mas como toda essa teoria imponente se traduz na prática? Esse é o ciclo de parceria, um fluxo de trabalho real onde a cognição humana e a da máquina se entrelaçam. Primeiro, o humano define a estratégia, atuando como um arquiteto criativo do problema. Depois, vem o uso de prompts. E é por isso que o prompt deve ser um mediador, e não uma barra de busca comum. Ele serve para guiar a lógica da inteligência artificial e estruturar o pensamento. A máquina então entra como parceira executora, processando dados e propondo caminhos. E, finalmente, ocorre o confronto cognitivo. É aqui que o humano analisa, critica, refina e toma a decisão final. Essa crítica é, de longe, a etapa mais importante de todo o ciclo. É ela que garante que a inteligência seja verdadeiramente distribuída pelo sistema, mas que o discernimento e a direção permaneçam sempre humanos. Vamos materializar isso com uma história. Imagina tentar ensinar uma câmera a enxergar as cores exatas de um uniforme escolar para um projeto técnico chamado o olho digital da escola. A tarefa da equipe não é apenas pedir para uma inteligência artificial escrever um código em Python, mas sim construir um sistema integrado que funcione no mundo real. Ao tentar detectar essas cores num ambiente dinâmico, o sistema naturalmente enfrenta falhas, como mudanças na iluminação do pátio ao longo do dia ou sombras imprevisíveis. E é aí que a colaboração brilha. Ao analisar por que o sistema errou e interagir com a inteligência artificial para buscar soluções complexas de calibração de imagem, ocorre um confronto cognitivo espetacular. A equipe de desenvolvimento não está apenas usando um software, ela está mediando o conhecimento. Para organizar essa complexidade toda, usa-se um checklist de autoria, documentando com precisão o que foi originado pelo raciocínio humano e o que foi resultado do processamento da máquina. À medida que a gente vai fechando essa explicação, precisamos refletir profundamente sobre a ética e o design destes sistemas distribuídos que cada vez mais fazem parte da nossa rotina. Se um sistema de inteligência coletiva como este falhar devido a um erro na lógica do código ou a limitações não previstas no ambiente, de quem é a responsabilidade? Do cérebro humano que o projetou, do chip com seus algoritmos ou da rede inteira que conecta tudo isso? A resposta da cognição distribuída é bem direta. A responsabilidade pelo resultado habita na rede como um todo. Mas o papel de estruturar essa rede de forma robusta, garantindo que a tecnologia atue como uma parceira que eleva e expande as nossas capacidades, recai puramente sobre nós, os arquitetos desse design. Fica então a provocação para levar daqui, afinal, que tipo de inteligência coletiva nós estamos construindo?